Amados, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramado sobre cada coração. O maná de hoje está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Preste atenção, querido, a palavra, a confiança aqui do salmista de Davi, quando os inimigos dele estavam perseguindo ele, estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele fugia, aqui na verdade, a respeito de Saul, que Saul queria a morte de Davi de todo quanto é jeito. E ele diz assim, olha, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Aí ele diz no versículo 10, no verso 10, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Amados, lá no livro de João, 1 João, capítulo 1, diz assim, nós tocamos a palavra. E o Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, falando da palavra. Aqui Davi, sem entender, ele falou da palavra, falou de Jesus. Ele confia em Jesus, confia na palavra. Amados, nós estamos passando um momento muito difícil em nossa nação por decisões erradas. Inclusive muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, né? Não é cristão, porque um cristão tomar a atitude de votar num condenado, não é nenhum ex-condenado, é um condenado, não é cristão, né? Não é cristão, é contra o reino de Deus, mas não é cristão. E aqui Deus, o salmista, ele está dizendo, a confiança dele está em Deus, quando eu a ti clamar. Eu quero deixar a ti hoje, igreja, clama ao Senhor. Eu tenho ensinado, eu tenho orientado sobre o que é ser igreja. Eu comentei ontem no estudo, inclusive, que nós temos estudo todas as quinta-feiras, 20 horas, da palavra do Senhor. Quando a liderança, querido, que Deus levantou com pastores, com bispos, apóstolos, quando a liderança souber entender que a igreja não é um templo, a igreja não é uma denominação, a igreja é um corpo. A igreja é um corpo. Se te der uma dor de barriga, tu precisa correr para o banheiro, a tua perna esquerda ou a tua perna direita fala assim, não, eu não vou. Como é que fica a tua situação? Não é? Todo o corpo se movimenta para tu ir no banheiro. Nós estamos num momento difícil de nossa nação. Todo o corpo precisa se mobilizar e buscar a Deus, clamar a Deus. Clamar a Ele, que Ele vai mudar. O Brasil entrou numa vontade permissível de Deus, não é a vontade perfeita de Deus, é a vontade permissível. Então, se a igreja tiver esse entendimento, os pastores são levantados como liderança, tivesse entendimento e juntos clamarmos ao Senhor. Esquece, eu sou quadrangular, eu sou adventista, esquece tudo isso, nós somos o corpo de Cristo. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 16, quando ele falou sobre a revelação de Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra não foi sobre Pedro, foi sobre a palavra, edificarei a minha igreja, sobre a palavra. Jesus é a pedra que edificou a igreja, e no versículo seguinte ele diz, darei a chave dos céus,
que tu ligar na terra, será ligar no céu, que desligar. Então, quem tem a chave da igreja não é um ministério, não é um pastor, não é um bispo. Quem tem a chave da igreja é o corpo de Cristo, que somos nós. O que nós ligarmos aqui vai ser ligado no céu, o que nós desligarmos daqui vai ser desligado nos céus. Precisamos entender isso, queridos. Precisamos entender o poder que tem o corpo de Cristo sobre a terra. Desde o início estão tentando destruir a igreja, ninguém conseguiu destruir a igreja, não vai destruir agora. É o momento, queridos, de darmos as mãos. É o momento de unirmos em clamor, jejum e oração pelo nosso país, pela nossa nação. Que eu creio que Deus pode enviar um anjo e acabar com toda essa sujeira. Como ministrei, não sei se foi ontem ou antes de ontem, existe um carnegão, né? Quando tinha um furúnculo, não sei hoje como é que se chama, a gente chamava de furúnculo. Aí lá ficava inflamado, aí lá dentro ficava em carnegão. A minha mãe ficava, aquele tempo não ia em médico, nem em farmácia, era no sítio lá e fazia tudo ali na roça. Espremia aquilo ali até sair aquele carnegão fora. Saía aquele carnegão fora, sarava. E esse carnegão, chamado STF, e sei lá mais quantas contas, vai sair do país. A partir do momento que nós, como igreja, no clamor diante do trono de Deus, com jejum, súplica e oração, o próprio Deus vai espremer isso, vai sair fora. Porque não há nada oculto que não venha ser revelado, nem encoberto que não seja sabido. Querido Deus e Pai, como eu tenho dito, tenho orado e clamado ao Senhor, que não há nada oculto que não venha ser revelado, nem encoberto que não seja sabido. Nós temos colocado diante do Senhor, Pai, como igreja, nossa nação, o Brasil. E pedimos, Senhor, a intervenção do Senhor sobre o nosso país. Como Josafá, que estava ali no vale, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, em nós não há mais forças. E o Senhor interveio. Senhor, em nós não há força para lutar contra essa força das trevas que está ali, meia dúzia de pessoas querendo dominar a nação, querendo impor ao Brasil aquilo que eles querem impor. Ouve o clamor da tua igreja, Pai, que nós como igreja agora clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, pela intervenção do Senhor sobre a nossa nação, para que o Brasil, Pai, não caia das mãos erradas novamente. Nós temos um presidente que está no fim do seu mandato, mas foi o primeiro e único presidente em nosso país que declarou que o Brasil é de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos, que em unidade agora, como igreja, eu creio que muitos estão clamando como igreja, que a nossa oração suba perante as tuas narinas como incenso suave, e que possamos, Pai, verdadeiramente ter um novo amanhecer. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Israel ali no Egito, ouve o clamor dessa nação, Pai. Ouve o clamor dessa nação que está clamando dia e noite para uma mudança, para uma intervenção do Senhor. Assim eu oro, Pai, abençoando cada vida que vai ouvir esse maná, cada vida que vai receber esse maná. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre cada um e tenha misericórdia dessa nação. Que sobre essa nação o Senhor levante teu rosto e traga a paz. Assim eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.